Os seus preteristas, vocês são joio, né? Eu descobri quem são vocês, vocês são joios. Sabe que são joios, né? Os filhos do maligno semeado pelo diabo na terra, né? É por isso que vocês não conseguem entender a palavra de Deus, né? Não conseguem compreender a verdade, né? Por isso que vocês dizem que Jesus ressuscitado não é Jesus de Nazaré, não é isso? Então vocês negam a ressurreição de Jesus de Nazaré. Para vocês, Jesus de Nazaré não ressuscitou, né? Porém, em Atos 22, versículo de número 8, ele, o próprio Jesus, aparece a Paulo no caminho de Damasco e ele diz: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues, preteristas. Vocês são perseguidores de Jesus de Nazaré, né? Vocês odeiam Jesus de Nazaré, né? Claro, são joios, filhos do maligno, semeado pelo diabo na terra, né? Vocês são advogados do diabo, né? Estão escondendo o diabo aí atrás de vocês, né? Rapaz, vocês não tem jeito não, né, seus joios? O tempo de vocês está próximo, né? Vocês têm grande ira, sabendo que já lhes resta pouco tempo, né? Por isso que vocês estão atacando a igreja de Deus desse jeito, né? Como é que vocês têm a cara deslavada de dizer que Jesus de Nazaré não ressuscitou? Quer dizer que Jesus ressuscitado não é o mesmo Nazareno e vocês foram batizados na morte de Cristo. Vocês foram sepultados com ele no batismo. E quem foi que morreu? Hein? Que confusão do cão é essa, rapaz? Vocês são loucos, malucos? Não. É que são joios, não conseguem compreender, não. Quer dizer que o pecado não existe mais também. Pecado era apenas transgressão da velha lei. Transgressão da nova lei, que é a lei de Cristo, que é o amor. Não amar não é transgredir o mandamento de Cristo. Desobediência aos mandamentos de Cristo não é pecado. A lei não consistia em mandamentos e ordenanças. Não era mandamentos e ordenanças. O pecado de Adão não foi transgredir uma ordenança que Deus deu para ele. Como é que transgressão de ordenança dada por Cristo não é pecado? Que loucura é essa? Que doutrina sem pé e sem cabeça é essa? Quer dizer que desobediência à nova lei, que é a lei de Cristo, não é pecado. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 12, está escrito que mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de quê? Da lei, né? Mudança de lei significa deixar sem lei. Um exemplo, se a lei de um país for substituída, abolida, trocada por uma nova, o país fica sem lei. Tirou uma lei velha e botou uma lei nova. A lei velha foi abolida pela nova. Nesse caso, o país ficou sem lei, só porque substituiu a lei. Mudança da lei não é alteração na lei, porque a lei não poderia ser substituída, alterada, no caso de acrescentada, um J ou um tio, não poderia ser acrescentado nem tirado, um J ou um tio da lei. Vocês conseguem compreender isso aí? Claro que não. Joio não tem o Espírito Santo de Deus, como é que vai compreender essas verdades? Aí não entende que houve mudança da lei. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Não houve mudança na lei, não foi uma alteração que houve na lei. Mudou a lei, o sacerdócio, a aliança, foi substituída. A lei de Cristo, o sacerdócio de Cristo, não tem nada a ver com o sacerdócio levítico, a lei do Velho Testamento, a velha aliança, era tudo sombra da verdadeira, que é a de Cristo. A de Cristo é a realidade e a velha era sombras. Porém, existe uma nova lei, um novo sacerdócio, uma nova aliança. Tirou uma, tudo foi removido do velho, mas estabeleceu-se a nova e você não quer obedecer a nova. Quer dizer que a nova não significa nada, não é? Só a velha, só a desobediência à velha que era pecado. Quer dizer, tira uma lei velha
Bota uma lei nova e desobediência à nova lei não é pecado. Não é transgressão. Não amar não é a mesma coisa que matar. Na velha lei, não. Nos 10 mandamentos, não. Entendeu? Os 10 mandamentos não foi para o homem amar o próximo, e sim para não fazer o mal ao próximo. Observe com atenção ali aquela passagem do homem que caiu na mão do salteador e desceu ali um fariseu e um levita. Eles passaram de largo, porém veio um samaritano, né? Parábola do bom samaritano. O samaritano foi quem ajudou aquele homem. Quer dizer, não foi o samaritano quem assaltou o homem, não foi ele que feriu o homem, não foi ele que deixou o homem naquela situação, mas foi ele quem usou de misericórdia. Então, o levita poderia dizer: ah, não foi eu que fiz o mal. Porém, ele não ajudou. Tá entendendo? O sacerdote poderia dizer: não foi eu que assaltei, que feri esse homem. Porém, não foi ele que ajudou. Então, ele não fez o mal, porém também não fez o bem. Então, diante da lei de Cristo, isso é pecado. Não é apenas não fazer o mal, mas não fazer o bem é pecado. Então, o pecado continua existindo. Antes da lei, Adão pecou, desobedeceu a ordenança de Deus. Quando Caim ia matar Abel ali, que ele se irou, Deus chamou ele antes de matar Abel e disse: oi, o pecado jaz à porta, te cumpre dominar. Ele não deu ouvido a Deus e foi lá e matou seu irmão. E a Bíblia diz em 1 de João que ele era do maligno. E você não consegue entender isso aí, não é? Claro que não tem o Espírito Santo de Deus, né? Então vai ficar só distorcendo a palavra de Deus. Ah, tô entendendo. É o que disse Pedro na sua segunda carta, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 16. Não é isso? Você torce os escritos de Paulo, os pontos difíceis de entender, né? Vocês torcem igualmente as demais escrituras para a própria perdição de vocês mesmos, né? Ei, preteristas. Vocês torcem os pontos difíceis de entender nos escritos de Paulo e também as demais escrituras para a própria perdição de vocês. Que burrice, né, velho? Quer dizer que o batismo com água anula a cruz de Cristo? Não confirma não, né? Anula. Anula a cruz de Cristo. O batismo com água anula a cruz. Quer dizer que o batismo com água anula a cruz. Você vê que o próprio Senhor Jesus se batizou no batismo de João. Por que ele se batizou se ele não tinha de que se arrepender? Para testificar que a mensagem de João era verdadeira e que João era verdadeiramente um profeta de Deus e que estava anunciando a verdade. Então, o próprio Jesus se batizou. As meretrizes, os pecadores, os publicanos se batizaram e assim receberam sobre si mesmo a justiça de Deus. Porém, os fariseus e os escribas, não crendo em João, rejeitaram o batismo. E Jesus disse que eles rejeitaram sobre si mesmo a justiça de Deus, não sendo batizados por João, que eles não acreditavam que João era um verdadeiro profeta de Deus. Quando eles foram perguntar a Jesus, né, armar o laço para Jesus, com que autoridade você faz isso? Aí Jesus aí disse: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se você me responder, eu lhe respondo também com que autoridade eu faço isso. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Eles se retiraram de parte e aí, se dissermos que é de Deus, ele vai perguntar a gente: por que você não se batizou? Se dissermos que é dos homens, ele vai dizer: ou tememos o povo, porque o povo vão nos apredejar, porque crê que João é profeta. O que é que a gente faz então? Vamos dizer que a gente não sabe? Aí eu pergunto para vocês: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Hein, preteristas? Hein, joios? Filhos do maligno semeado pelo diabo? Olhe, preste atenção. O batismo de João, quem mandou João batizar foi Deus. João disse: aquele que me mandou batizar, ele mesmo me disse: sobre aquele que veio o Espírito Santo descer, sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Presta atenção. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor,
os servos, os discípulos batizam com água. Não é nas, e sim com água. Tá entendendo? Então, o batismo de João, Jesus se batizou para testificar que João verdadeiramente era um homem de Deus. Quando Pedro pregou a palavra de Deus ali em Atos 2, todos os que creram, Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles creram e foram batizados porque eles acreditaram na mensagem que Pedro estava pregando. Se eles não acreditassem, eles podiam rejeitar o batismo. É ou não é? Então o batismo é uma testificação de fé pública na mensagem em que a pessoa recebe. Como é que eu vou me batizar em uma instituição, por uma pessoa que prega heresia? E eu não acredito no que ele prega, eu não vou me batizar? Claro que não. Mas se eu creio, por que eu não vou me batizar? Tá entendendo? E o batismo é no nome do dono. Aí vocês dizem que se batizaram na morte de Cristo. Diz que se batizaram na cruz. Ah, mas quem morreu na cruz foi o Nazareno. Você diz que não pertence ao Nazareno. Você diz que foi batizado na cruz, que comeu a carne e o sangue ali quando Jesus ofereceu sua carne na cruz. Foi o Nazareno. E ele disse: olha, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então para com essa paranoia, rapaz, de ficar dizendo que Jesus ressuscitado não é Jesus de Nazaré. Então Jesus de Nazaré não ressuscitou. Se Jesus de Nazaré não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecem os nossos pecados. O diabo foi aniquilado a nível de inexistência. Que bonito! Quer dizer que o diabo foi aniquilado, destruído a nível de inexistência. A palavra ali em Hebreus 2,14 é catagel no grego, para aniquilado. Catagel tem o significado de abolir, desligar, separar. Por exemplo, ali em Gálatas, capítulo de número 5, versículo número 4, quando diz: separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, a palavra ali é catagel, é aniquilado estáis de Cristo. Quer dizer que as pessoas que se justificam pela lei, que caem da graça, elas não existem mais, não é? Não pode fazer mais o bem nem o mal, porque ela não existe, não é? Romanos 7, versículo número 6, diz que estamos desligados da lei, estamos livres da lei. Ali a palavra livres da lei é catagel. Quer dizer que nós que estamos livres da lei não existimos mais, não é? Quer dizer que livres da lei significa não existir mais, não pode fazer nem o bem nem o mal, é neutro. É isso, é? Vocês não conseguem entender, não é? Olhe, se o presidente de um país sofreu um impeachment, ele sofreu um impeachment, ele foi catagel, aniquilado do seu cargo. Ele perdeu o poder e a autoridade que ele tinha como presidente, porém ele continua existindo, a não ser que ele faleça, né? Morra, bata as botas. Fora disso, ele vai continuar existindo. Então, o presidente ele continua existindo, não mais como presidente. O que foi que aconteceu com Satanás? Ele perdeu o império da morte. Ele tinha o império da morte, não tem mais. Tinha. Ele era aquele que tinha, não é o que tem. Era aquele que tinha o império da morte, porque ele perdeu. Na morte de Cristo ele perdeu. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Também é aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno a alma e o corpo. Então, devemos temer a quem? É o diabo, é a Deus. É ele que tem a chave da morte e do inferno. Entendeu? Ninguém vai lá porque o diabo pega e leva sem a ordem de Cristo, não. Entendeu? É ele quem manda. Então presta atenção, a palavra ali para aniquilado é catagel. Não venha com essa desculpa, rapaz, que o diabo foi aniquilado. Então tá todo mundo aniquilado. Uns descaindo da lei, se justificando pelas obras, e o outro que estão livres da lei, a igreja, que está livre da lei, está aniquilada, não existe. Mas rapaz, é cada uma. Deixa eu ver mais pontos. Então quer dizer que vocês dizem também que Tito foi, ou Nero foi o homem da iniquidade, ou foi Tito, sei lá, como é que vocês falam? Como é que vocês podem dizer um negócio desse? Vocês são pirado da cuca, é? Vocês não conhecem a escritura, não é?
Segundo as Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 9, nos diz que a vinda do anticristo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira para os que perecem, que não receberam o amor da verdade, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Vocês não conseguem compreender isso aí, né? Não está vendo que ali está falando que o anticristo virá como um falso, não como um falso Cristo, deixa eu explicar, ele virá como sendo ele o verdadeiro Cristo, esperado pelos judeus. Os judeus vão receber ele, vão dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Por isso que Jesus disse: vocês não me verão mais até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele se manifestará como sendo ele o verdadeiro Cristo. O versículo de número 4 e 6 de 2 Tessalonicenses mostra ele sendo manifestado, mas no versículo número 8 tem ali a palavra ali, ó, revelado ali, que é Apocalipse, tem revelado, revelado, ou seja, de fato revelado. Ele vai se manifestar como sendo ele o verdadeiro Cristo. Porém, sabe o que é que vai acontecer? Quando ele tiver dizendo que é ele o próprio Cristo, assentado no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus, sabe o que é que vai acontecer? O arrebatamento da igreja. Então, quando esse evento acontecer, ele será revelado como impostor e falso Cristo. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Confira lá Mateus 15, ou Mateus 24, 15 ao 21. No dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, Lucas 17, 30 ao 32. Veja se não é o mesmo dia. Mateus 24, 15 ao 21. Fala: assim será quando, pois, virdes que a abominação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. A abominação do lugar santo vai ser o anticristo, assentado no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Quando isso acontecer, vai se cumprir, sabe o que? Lucas 17, versículo número 30 ao 32. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver sobre o telhado, tendo as suas ofertas em casa, não desça a tomar. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Não foi isso? Então, presta atenção. Quando, pois, viste que a abominação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, se você estiver sobre o telhado, tendo as suas ofertas em casa, não deixe a tomar. No dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, se você estiver no telhado, tendo as suas ofertas em casa, não deixa tomar. Por quê? Olha, no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, se você estiver sobre o telhado, tendo as suas ofertas em casa, não deixa tomar. No dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quando, pois, viste que a abominação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, se você estiver sobre o telhado, tendo as suas ofertas em casa, não deixa tomar. É o mesmo dia. Tá entendendo? Então, haverá grande aflição, a qual nunca houve, a grande tribulação. Presta atenção. Eu não vou ficar falando isso com vocês, não. Ficar ensinando isso a vocês, não, que vocês não são dignos de aprender a verdade da palavra de Deus, não. Vocês são joio. Então deixa esse negócio para lá. Vamos tocar em outra questão. Quer dizer que Nero foi Tito. Vocês dizem que foi Nero, daqui a pouco diz que foi Tito. Não dá nem para entender. A Bíblia diz que a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Serão lançados vivos no lago de fogo. Isso antes do juízo final. Antes do juízo final. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Não é isso? Então quer dizer que Tito foi o anticristo, o filho da perdição, ou foi Nero? Só eu sei que nenhum deles, em nenhum deles houve manifestação de sinal sobrenatural. Em nenhum deles, nem Nero nem Tito, operou sinais, prodígios e maravilha. A Bíblia diz que a besta é o falso profeta, que é o filho da perdição, é aquele que vai fazer até fogo descer do céu na presença da besta. E aí agora? E os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Vocês não conseguem entender?